Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Nesse episódio, convidamos o promotor de justiça do MPRJ, Bruno Correia Gangoni, que coordenou o GAECO, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, nos anos de 2021 e 2022. E ele vai falar sobre sua experiência. Há uma semana atrás, estamos gravando aqui no dia 31 de outubro de 2023, ocorreu o maior ataque ao transporte público do Rio de Janeiro em um único dia. 35 ônibus, carros de passeio, um caminhão de lixo e uma cabine de trem foram incendiados por bandidos. Segundo foi apurado, esse episódio foi uma reação à morte de um miliciano da Zona Oeste durante uma operação policial que paralisou boa parte da cidade e gerou pânico na população. Os ataques aconteceram todos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma área que ocupa 70% da cidade e é a mais populosa, com mais de 2,5 milhões de habitantes. Bruno, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de te pedir para começar falando sobre, nos dando um panorama, né, atual da questão das milícias no Rio. Esse episódio não pode ser compreendido de forma isolada, não é? Ele é fruto de um processo que se iniciou há anos. Então, eu te pediria para começar falando sobre esse panorama atual da questão das milícias no Rio de Janeiro, especialmente na Zona Oeste, desde a sua origem. Bom, boa tarde, Heloísa. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Como você bem falou, esse episódio não pode ser considerado de forma isolada, né? A milícia, ela surgiu na Zona Oeste na virada dos anos 2000, né? A gente caracteriza a milícia como sendo uma criminalidade organizada, né, que coercitivamente explora um determinado território e a população que ali reside, que ali trabalha, que ali circula, com fim de lucro, né? A gente sabe que no passado a milícia conseguiu colar perante a opinião pública e perante os moradores dessas comunidades um discurso de legitimação, né, de que eles estariam protegendo aquela comunidade de traficantes, de furtadores, de roubadores, como se fosse uma autodefesa comunitária. Esse discurso de legitimação colou durante muito tempo. A gente encontra na história do Rio de Janeiro até políticos que defendiam, né, a milícia como sendo uma defesa da comunidade contra traficantes. Mas quando a gente estuda, quando a gente aprofunda o estudo, a gente percebe que esse discurso sempre foi falso, né? A gente tem estudos que demonstram que grande parte das áreas que hoje são dominadas por milícia nunca foram dominadas pelo tráfico antes. Então o que há é uma expansão territorial, né, com a exploração de cada vez mais atividades econômicas, né, sequestrando mesmo aquela população que fica refém, dado a imposição da força, fica refém daqueles criminosos, né? Então a milícia da Zona Oeste, ela se cria com o nome inicialmente de Liga da Justiça, né, tendo principalmente como seus líderes ex-policiais, Jerominho Natalino e o Ricardo Cruz, que era conhecido como Batman, daí o nome Liga da Justiça, né? E naquelas casas que pagavam a taxa de segurança, era colocado um adesivo do Batman para marcar realmente as casas que pagavam a taxa de segurança. Isso na virada dos anos 2000. Esse fenômeno vai se expandindo até que em 2005
pela primeira vez a imprensa abre os olhos e fala assim, opa, tá acontecendo alguma coisa errada. Então a jornalista Vera Araújo é aquela primeira jornalista que faz uma matéria em 2005 já dizendo que 42 comunidades haviam sido tomadas por policiais e ex-policiais militares. Isso já na Zona Oeste. Já na Zona Oeste, tá? Mas ainda assim, a milícia era vista como um mal menor. A chave só muda quando em 2008 os jornalistas do Dia são sequestrados por milicianos da favela do Batã, né? Eles são sequestrados e aí a sociedade, de uma maneira geral, percebe o perigo que está por trás da milícia. Em 2008 é instalada a CPI das milícias na Alerj, né? E aí a gente tem o primeiro fenômeno, primeira quebra, primeira mudança na milícia da Zona Oeste. Jerominho e Natalino acabam presos e assume de 2008 a 2014, sucessivamente, a milícia ela é comandada por 3 ex-policiais militares. O Batman, o Ricardo Cruz, com a sua prisão vem o Tony Ângelo e depois o indivíduo conhecido como Gão, tá? Isso de 2008 a 2014. Então você tinha nesse período principalmente a exploração de transporte alternativo, gás e taxa de segurança. Era o tripé nesse período até a prisão do Gão em 2014. Já demonstrando aí o vazio, né, a ausência do Estado que propicia o florescimento dessas distorções, não é isso? Com certeza, né? Com certeza. A milícia cresceu num vácuo do Estado, né? E a milícia cresceu também numa distorção que existe quando você pega os números, os dados da Secretaria de Segurança, cruza com outras plataformas, você percebe nitidamente que as áreas dominadas por milícia são alvos de muito menos incursões policiais, muito menos operações policiais do que as áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Existe... Isso faz se você sobrepor os dados, isso é muito claro, né? Assim, os dados publicados pelos pesquisadores da UF recentemente apontam que em 2019, por exemplo, apenas 6% das operações foram em áreas de milícia, contra 45% em áreas que havia um confronto entre facções e milícias, ou entre facções entre Comando Vermelho e Terceiro Comando, e 40% nas áreas do Comando Vermelho. Muito embora o território dominado pela milícia seja superior, muito embora esse território da milícia tenha números de homicídios e desaparecimentos forçados superiores até às áreas dominadas pelo tráfico, né? Mas aí, retornando então o Gão, a gente só fez esse gancho para mostrar o vácuo, né? O vácuo do Estado. O Gão é preso, né, em 2014. O que acontece? Começa a era da família Braga. Carlos Alexandre Braga, Wellington Braga e Luiz Antônio Braga são 3 irmãos que vão se suceder na liderança dessa milícia, tá? O primeiro, o Carlos Alexandre Braga, mais conhecido como Carlinhos Três Pontes. Quem era o Carlinhos Três Pontes? O Carlinhos Três Pontes, ele era um traficante da favela de Três Pontes, em Paciência, ligado ao Terceiro Comando Puro. Mas ele passa a integrar a milícia da Zona Oeste e vira miliciano. Com a prisão do Gão, tem obviamente uma disputa pela liderança, mas ele assume a liderança da milícia, isso em 2014. E vai ficar na liderança até 2017, tá? Ele, como ex-traficante, ele começa a tolerar a venda de droga nas áreas dominadas pela milícia, como ex-traficante que era ligado ao terceiro comando. Com a sua morte, quem assume é o Wellington Braga, vulgo Eco. Só a milícia, que se chamava Liga da Justiça, muda de nome quando o Carlinhos Três Pontes assume, passa a se chamar a milícia do CL,
em alusão a Carlinhos, 3 Pontes. E depois o bonde do Eco, quando o Eco assume em 2017. Quando o Eco assume em 2017, essa milícia tem uma grande expansão territorial. A gente identificou assim uma aliança do Eco com o Terceiro Comando para tomar territórios que eram dominados pelo Comando Vermelho. Então, de 2017 até 2021, você vai ter uma grande expansão dessa milícia, uma grande expansão territorial dessa milícia. Ela vai para Santa Cruz, ela vai para Seropédica, ela vai para Nova Iguaçu, vai para Queimados, pega Costa Verde. E você tem uma grande, um grande aumento do leque de atividades exploradas pela milícia. A milícia realmente se expande bastante na mão do Eco. 2021, no dia 12 de junho de 2021, o Eco é morto numa operação policial. Quando o Eco é morto, logo se inicia uma disputa entre os integrantes da milícia para quem que vai ser o novo líder daquela milícia. Quem acabou assumindo a liderança da milícia foi o terceiro irmão Braga, né, o Luiz Antônio Braga, conhecido como Zinho. Só que o Zinho, ele não era um homem de frente na milícia do Eco. Ele cuidava mais da parte financeira, da parte de logística. Então, isso criou um racha na milícia. E é isso que está acontecendo hoje em Campo Grande, na Zona Oeste. E vai refletir no que aconteceu no incêndio dos ônibus. Tem um primeiro racha da milícia, porque o Danilo Tandera, que ajudou o Eco a expandir a milícia para a Baixada, rompe com o Zinho. Então tem esse primeiro racha. E quando a gente fala em racha, obviamente, assim, não é cada um vai para um lado e cada um fica com a sua parte, não. Eles se separam e tem disputas, guerras entre eles. Então o número de homicídios na região explode, tá? E depois os próprios núcleos do Zinho na Zona Oeste e o Tandera na Baixada se subdividem. O Tandera passou a ser alvo de várias operações, o Zinho também, e aí o Tandera se enfraquece bastante e a milícia dele se subdivide. Então hoje você tem um indivíduo que é responsável por Nova Iguaçu, que é o Juninho Varão, você tem um outro que é por Seropédica e o Tandera está mais enfraquecido. E por outro lado, o Zinho está enfraquecido. Na própria Zona Oeste, houve uma outra subdivisão com o indivíduo, com o Natan, conhecido como Nanã, querendo também atacar o Zinho. Então, o que aconteceu? O que está... A gente se noticia aí que o Zinho teria se aliado com o Comando Vermelho para proteger o seu território. Assim, eu tenho um pouco... Tenho muita cautela nisso. Tá, sabe? Até porque essas relações são muito fluidas. Tem toda hora um trai o outro, pula de lado. Então, as coisas são muito fluidas e acho perigoso cravar uma coisa dessa, né? Mas eu gosto, assim, o que é importante deixar registrado, assim, que todas essas pessoas que eu citei, todas elas tinham mandados de prisão, né? Então o Ministério Público, através das promotorias de investigação penal, das PIPs e através do GAECO, ofereceu denúncias, seja investigações próprias, seja investigações em parcerias com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal. Todas essas pessoas tinham mandado de prisão em aberto. Desde lá do início, lá do Jerominho até o último, até o Nanã, esse último que eu falei, todos eles já foram alvos de denúncia do Ministério Público, né? Então, as PIPs fazem um trabalho muito importante, as PIPs do centro, da Zona Oeste. O GAECO, desde que da sua criação, sempre teve um foco muito grande na milícia, já denunciou centenas de Sim, eu quero falar disso. Quero que você explique
para o nosso público, né, que nem todo mundo conhece a estrutura do Ministério Público, como é que as promotorias acompanham as investigações? O promotor vai a campo com a polícia? Como é que esses órgãos se articulam? Explica um pouco para a gente. Bom, o Ministério Público tem um poder investigatório, né? Então, a gente investiga a milícia de duas formas. Ou a gente faz isso através de um procedimento próprio, o PIC, né? E aí, na hora da deflagração, a gente utiliza as forças da CSI, se for possível, se não for uma área com a estabilidade muito, muito elevada. CSI, órgão do próprio Ministério Público. Isso. Ou se o terreno é muito instável, né, e precisa de mais força, aí a gente pede ajuda às polícias militar, Polícia Civil, Polícia Federal, seja o que for, né? E tem muitas investigações que as PIPs e o GAECO fazem em parceria com as polícias. Então, através do inquérito civil da polícia, ou inquérito da Polícia Federal, ou até mesmo o procedimento da Polícia Militar, a gente, sempre que possível, a gente se vale, a gente une forças para combater a milícia. Promotorias de investigação penal, não é isso? Isso. Mas como são áreas diferentes e também fatos diferentes, eu imagino que seja frequente que mais de um promotor esteja atuando em algum caso envolvendo as milícias. Então, o GAECO é o elemento, é o órgão que centraliza esse trabalho, faz a coordenação entre os promotores? O GAECO ele atua sempre em auxílio ao promotor natural. Tá? Então, o promotor natural, querendo, ele pode pedir auxílio ao GAECO e o GAECO passa a desenvolver o trabalho. Qual é por que muitas vezes os colegas pedem o auxílio do GAECO? É pela questão da preservação do próprio promotor. Né? No GAECO, por ser um grupo, né, a identidade do promotor fica preservada, né? Então, você tem essa questão da segurança pessoal do colega. Acaba que o GAECO se especializou muito no combate às milícias, né? A gente sabe que o volume das promotorias de investigação penal é muito elevado, né? Então, alguns casos mais sensíveis, o GAECO desenvolveu as investigações, mas existem colegas muito qualificados nas promotorias que também desenvolvem por conta própria. Falam, não, eu vou desenvolver a investigação, vou oferecer a denúncia, e eles desenvolvem a investigação, oferecem a denúncia normalmente. Mas existe então uma atuação coordenada, né? Não só reativa, mas que enfrenta, né, o problema a partir da sua origem. Tem, assim, o enfrentamento da milícia está até no plano plurianual do Ministério Público, né, de metas no combate. E o GAECO desenvolveu técnicas de investigação junto com as polícias, que as promotorias também têm essas investigações com quebras telemáticas, com buscas e apreensões, enfim. Então, as promotorias de investigação penal e o GAECO ofereceram denúncias contra todas essas pessoas. Todas essas pessoas já foram alvos do MP. Sim, mas eu estou entendendo que esse problema é tão complexo, né, Bruno? Envolve tantos desdobramentos que, além da persecução penal, tem outras medidas aí que se mostram necessárias, né, para coibir ou estrangular em alguma medida a atuação desses grupos. Uma delas, hoje tem uma matéria grande na Folha de São Paulo sobre esse assunto e noticia a atuação da administração municipal, Prefeitura do Rio de Janeiro, promovendo demolições de imóveis, né, que são construídos por esses milicianos e usando inclusive recursos públicos. Tem a notícia de não dá nem para dizer se é um furto, né, de uma ponte. Então, as estruturas dessa ponte, situada na Zona Oeste, foram retiradas, isolou uma comunidade e eles usaram esses vergalhões de ferro nas construções. Quer dizer, a coisa tem, né, um desdobramento, tem vários desdobramentos que são igualmente importantes. E a gente sempre, né, tem aquela máxima, follow the money. Então, esse seria um dos caminhos. O Ministério Público também está se estruturando para enfrentar, nessa perspectiva, a milícia? Não, com certeza, sim.
Eu tenho muito claro para mim que segurança pública não é sinônimo de polícia, né? A polícia, claro, é um elemento essencial na segurança pública, mas somente com a coordenação de vários atores do poder público e da própria sociedade civil a gente vai conseguir combater a milícia, né? Então, assim, o governo federal tem que fazer a sua parte, o governo estadual tem que fazer a sua parte, o governo municipal tem que fazer a sua parte, as concessionárias de serviço público têm que fazer a sua parte. De que maneira? As concessionárias, o que você citou. Por exemplo, os demais, eu obviamente pensei neles, mas as concessionárias, onde é que entram nisso? Por exemplo, gato. Gato de luz. Gato de luz, gato de água. Netcat. Né? O botijão de gás numa área de milícia, ele é 30% mais caro do que uma área que não é dominada pela milícia. Ok, a polícia precisa entrar, precisa. Mas a ANP também precisa chegar junto e controlar isso, e trabalhar junto. O setor de inteligência da ANP, né? A gente tem que começar a atacar, não é nem que começar porque a gente já faz, mas tem que aprimorar o ataque às fontes de renda da milícia, né? E seguir o dinheiro, como você falou. Então, assim, eu vejo três pilares principais, para depois a gente voltar um pouquinho lá pro incêndio, assim, 3 pilares principais, assim. É o território, é a retomada do território pelo Estado, né? É você atacar as fontes de renda e você aprimorar, e cada vez aumentar, incrementar cada vez mais investigações financeiras, porque se você... Crime, ainda mais esse tipo de crime, é proveito econômico. Se você tira o proveito econômico do crime, o crime deixa de ser interessante, eles estão atrás de lucro, né? Então, se você atacar as fontes de renda e conseguir identificar as formas de lavagem de dinheiro, tomar o patrimônio desses milicianos, isso para de ser interessante. E, com certeza, quando você fala de crime organizado, é a corrupção de agente público. Era nesse ponto que eu queria chegar. Então, o Ministério Público faz a investigação, conduz a investigação, pode solicitar a Polícia Civil, enfim, ou Polícia Federal, até se for o caso, que proceda a diligências que o promotor vai solicitar e, em alguma medida, os próprios promotores, né, com seus órgãos de apoio, podem fazer essa investigação. Mas, de qualquer maneira, a atuação da polícia é importantíssima, né? Não tem como, o Ministério Público não tem condição de fazer essa investigação até ao fim e ao cabo. Então, como é possível contar com esse apoio se é sabido que esses agentes públicos estão, né, em muitos casos, há denúncias de que há corrupção policial e de outros administradores. Como é que isso pode se tornar realidade? Bom, eu acho que cabe ao Ministério Público intensificar, aprimorar cada vez mais o controle externo da atividade policial. E o Ministério Público tem que trabalhar muito para que o controle interno das polícias seja mais eficaz, seja mais efetivo. A gente fala muito em controle externo, e eu acho que a gente tem que começar a olhar também, lógico, é uma forma de controle externo você melhorar o controle interno, mas as corregedorias, elas têm que ser fortalecidas, elas têm que ser blindadas da interferência política, né? Infelizmente, a gente teve diversos policiais que foram afastados no período que voltaram com problemas sérios e retornaram para as fileiras. Então, a gente tem, eu vejo esses 3, lógico, não é fácil. Não tem uma bala de prata. Ninguém fala, não, tem que fazer isso. Não é isso. Não é simples. Mas eu acho que é por aí. É a retomada do território, a questão econômica, você atacar as fontes de renda e você tomar o patrimônio já amealhado de forma criminosa, né? E a corrupção dos agentes públicos. Infelizmente, principalmente na milícia, é uma característica da milícia, né? Essa participação de agentes do Estado. E há uma tolerância da sociedade, né? Você mencionou no início da sua fala, né? Inclusive políticos que se manifestaram a favor, na época era falar das mineiras, não é isso? Mas existe uma tolerância da própria sociedade ainda, você não acha? Eu vejo na Zona Sul, por exemplo, né? Ainda não são chamados milicianos, mas a segurança privada nas ruas. Isso não é um embrião de alguma coisa que vai se tornando com o tempo uma força, né, que adquire autonomia? Com certeza. E tipo assim, essa aparência de tranquilidade
Isso aparece em pesquisas que foram realizadas. E que a conclusão que se chegou assim como existe menos incursão policial em área de milícia, existe menos confronto. Se existe menos confronto, existe menos tiroteio. Então, essa aparência de tranquilidade que a população tem, da população que mora em área dominada por milícia tem, se atribui muito a essa ausência de confronto, essa ausência de tiroteio. Muito embora, de forma paradoxal, os números de homicídios e desaparecimentos nessas áreas são elevados. Mas a população tem uma falsa aparência de tranquilidade. Por quê? Porque o número de tiroteios de confrontos não é tão grande quanto naquelas áreas dominadas por facções criminosas narcotraficantes, principalmente o Comando Vermelho. Mas talvez o episódio da semana passada tenha contribuído para mudar um pouco essa percepção, né? E tivemos, antes dele, a morte dos médicos na Barra da Tijuca. Fala um pouco sobre isso. Pois é, em 2023, na virada para 2023, vou começar pela morte dos médicos. Na virada de 2023, a Gardênia Azul, né, ali na Grande Jacarepaguá, que sempre foi, há 30 anos que ela é dominada pela milícia, ela foi invadida e não sei se invadida é bem o termo, mas enfim, ela virou uma área dominada pelo Comando Vermelho. Tá? Então algumas pessoas que eram da milícia da Gardênia pularam e viraram integrantes do Comando Vermelho. Principalmente, tipo assim, quem se destacou nesse episódio foi o indivíduo que é conhecido como Lesk. Ele era um miliciano da Gardênia, tá? E aí virou uma das lideranças do Comando Vermelho no local. Só que ao lado da Gardênia, você na Gardênia, logo atrás da Gardênia já começa Rio das Pedras, que ainda é uma área dominada por milícia. Então você tem uma área ali agora de muito confronto. Só na Araticum, uma rua que tem naquela região ali, mais de 20 corpos já apareceram esse ano na rua Araticum, desovados ali. E um dos milicianos de Rio das Pedras é o Tylon. Então o que aconteceu naquele bárbaro homicídio dos médicos? Um dos ortopedistas, ele foi confundido com o Tylon, que eles fisicamente se pareciam. Então o Lesk, para vingar a morte até de um outro miliciano, tá, e para matar uma das lideranças de Rio das Pedras, da milícia que está em disputa ali no território, ele junta outros criminosos e executa barbaramente os médicos ali no quiosque na Barra da Tijuca. Tá? Isso dentro dessa disputa que está acontecendo, que quando o Comando Vermelho assumiu a área da Gardênia, toda aquela região ali criou uma estabilidade. A região das Vargens, ali Vargem Grande, Vargem Pequena, que também sempre foi uma região dominada pela milícia do Zinho, milícia da Zona Oeste, agora liderada pelo Zinho, agora hoje em dia está com o Comando Vermelho. O Terreirão, favela que tem ali no Recreio, também era da milícia, né? Hoje você tem pontos de venda de droga do Comando Vermelho, você tem droga apreendida com etiqueta do Comando Vermelho dentro do Terreirão. Então por isso que a gente está vendo a imprensa principalmente noticiando de que o Zinho teria se aliado com o Comando Vermelho, porque a Gardênia era do Zinho, virou Comando Vermelho. Então não sei se houve realmente uma invasão ou se foi um acordo, né? Você tem o Terreirão, que era do Zinho, da Zona Oeste, e tá vendendo droga do Comando Vermelho. E no Recreio tem um problema ainda maior, porque ali ainda tem o terceiro comando, na praia. Então você ali no Recreio agora você tá com uma milícia, você tá com o Comando Vermelho e você tá com o TCP. Por isso que os homicídios no Recreio explodiram mais de 200% esse ano, né? Então o episódio do homicídio, esse bárbaro crime que aconteceu na Barra da morte dos médicos, está diretamente relacionado à disputa da milícia com o Comando Vermelho na Gardênia.
né, pelo que restou apurado aí pela Polícia Civil. E o Matheus, que foi alvo de operação do GAECO ano passado, tinha um mandado de prisão pendente, foi alvo, e aí sim gerou os incêndios no ônibus, uma operação da CORE, da Polícia Civil, para tentar prendê-lo. Acabou que ele foi morto em confronto com a polícia, era o segundo homem da milícia, e aí gerou essa reação demonstrando um poder, e botou a cidade estupefacta pela ousadia e a expansão dos ataques, tanto quantitativamente quanto territorialmente. Foi do Recreio até Santa Cruz, enfim, vários bairros diferentes que tiveram ônibus incendiados. Mostraram a sua força, né? Mostraram a sua força. E é difícil a gente ter esperanças, mas a partir da sua experiência no combate ao crime organizado, quais seriam os caminhos para mudar esse cenário? E talvez uma pergunta antecedente: é possível mudar e pensar numa cidade reconquistada, ou nós vamos viver essa realidade aí daqui para frente de forma inexorável? É difícil, né? O cenário é difícil, assim, a gente vê uma expansão cada vez maior, mas eu acho que a gente tem que acreditar que existe saída, assim. Eu acho que se todos os atores se juntarem, se a sociedade civil se juntar, se os concessionários se juntarem, se as pessoas se juntarem, a gente tem que reverter isso. Tem que reverter. E eu acho que passa por esse tripé que eu comentei há pouco, assim, da questão da retomada do território, né, da atacar as fontes de renda e atacar o patrimônio, né, recuperar o patrimônio, tomar o patrimônio dessas pessoas para que o crime deixe de ser proveitoso, né, e a corrupção dos agentes públicos. A gente tem que... a milícia tem essa característica, por isso que a milícia é tão difícil combater a milícia. Ela está cheia de agentes e ex-agentes do Estado, né? Essa relação promíscua que ela tem com o Estado, tanto no executivo, no legislativo, enfim. A gente já teve vários líderes de milícia que foram eleitos, né? Jeromim e Natalino são os mais famosos, mas tiveram outros, Nandinho de Rio das Pedras, tinha o Girão, enfim, outras pessoas que foram eleitas e que eram apontadas como líderes de milícia. O que aconteceu é que depois da CPI das milícias houve uma mudança, né? Assim, eles colocaram laranjas, né? Então hoje você não tem mais o líder da milícia sendo o candidato. Você tem uma pessoa ficha limpa que é candidato a um cargo. Ano passado, por exemplo, a gente prendeu o vice-presidente da Câmara de Nilópolis, vereador, líder da milícia de Nilópolis. Então, assim, isso mostra bem como a milícia está no seio do Estado. Na operação, acho que Roche, o nome da operação, que a gente deflagrou em Nilópolis, né? Mas essa atuação, como você disse, tem que ser coordenada, né? Talvez o governo federal possa, né, estão se propondo a isso, fazer uma coordenação, né, entre todos esses órgãos para que o problema seja atacado em várias frentes. Você acha que isso é possível? Eu acho que é. Acho que não. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? Toda ajuda é bem-vinda. Eu acho que o MP do Rio tem uma expertise já muito grande. A Polícia Civil do Rio tem uma expertise muito grande no combate às milícias. Eu acho que simplesmente fala assim, vamos federalizar o crime de milícia. Acho que isso não vai resolver. Acho que tem que unir. O governo federal faz a sua parte. Forças Armadas faz a sua parte no controle das fronteiras, patrulhamento da Bahia. Faça suas, né? E vamos unir COAF, Polícia Federal, vamos todo mundo junto. Não adianta também, o problema é que às vezes começa a disputa de ego, né, de poder, enfim. Mas acho que se todo mundo sentar na mesa e cada um fizer a sua parte, acho que o Estado é maior, o Estado é mais forte. Então a gente consegue. Muito bem. Obrigada, Bruno. Obrigada pela sua entrevista. Eu quero encerrar pedindo aos ouvintes que, se gostaram do episódio, deem um like e acompanhem o programa no Spotify e no SoundCloud. Amperge convida.
com Heloísa Carpena.